retornando agora a nossa live. Tive que encerrar um pouquinho antes, porque a gente estava com problema de som, espero que agora esteja resolvido. Vamos esperar o pessoal entrar de novo, né? Para a gente retomar um pouco dessa live. A gente estava conversando com a Ângela Menta, que é diretora do Grupo Tarantos, e vamos retornar com ela para a gente poder continuar a nossa live. Gostaria que a Helena, que Marina, todo mundo que estava aí, Denise, Viviane, todo mundo possa entrar de novo, para que a gente possa continuar. Beth, todo mundo. Vamos entrando, reconectando com o pessoal, esperando, gente, um pouquinho para que o pessoal retorne. Então, gente, olha, o Tarantos em Salvador foi, assim, um momento muito significativo pra gente, pra mim e pra Rafael, assim. Foi a estreia, Rafael dançou com o Tarantos, também fez um solo, fez uma farruca, e eu fiquei mais na parte da produção. E foi um evento maravilhoso. Oi, Ângela, que bom, você entrou. Então, vamos entrando aqui, vou chamar a Ângela para a gente continuar. Vamos ver se o pessoal volta de novo. Oi, Helena, que bom. Vamos chegando para a gente ouvir o que Ângela... Chamei Ângela agora. Para a gente continuar nosso papo, que foi muito, assim, importante, né? Te chamei, Ângela, vê se você conseguiu. Ângela. Vamos lá ver se a gente consegue de novo. Olá! Que bom. Tá me ouvindo agora? Agora desça. Isso aí, agora. Vou Agora. arrumar meu... Ah, Aí. aqui. Está me ouvindo? Tô muito bem agora. Tô ouvindo bem. Eu mudei de aparelho, por isso. Mas eu acho que também pode ter sido por o meu que teve essa entrada e depois que entrou esse telefone que eu tirei, ele baixou muito. Pode ter Ah, sido o meu também. né? Tá bom? Mas Tá. agora eu tô te ouvindo bem. Então eu estava falando como foi importante, como o Tarantos foi uma companhia importante no Brasil, como ela foi pioneira, né? Em toda essa trajetória. E eu tive a grande alegria de trazer vocês a Salvador. E graças a Deus foi um espetáculo de sucesso, que até hoje está na Galeria da Fama. Então, assim, A gente foi um prazer também. que Muito bom. bom. Que bom, Angela. Então, me fala um pouquinho dessa sua experiência, assim, com essa arte que é tão... Eu falo sempre que acho que é o flamenco que procura a gente, né, de certa forma, porque é de formas tão loucas, assim, que a gente se depara. Comigo, pelo menos, foi assim, né? E aí, me fala um pouquinho dessa sua história com o flamenco. Eu acho que eu comecei como todo mundo, eu nem sabia o que era flamenco, né? A gente naquela época não tinha nada. Eu não sou de origem espanhola. Eu nunca frequentei um clube espanhol. Eu não sabia nada, nem nada. E como eu estava saindo da área de outra área de dança que eu não estava me encaixando. Eu tinha ficado parada, acho que um ano, eu tinha casado e parei. Quando eu voltei, ia voltar para onde? Estava totalmente perdida. E uma amiga minha que tinha morado na Espanha me falou: tem uma espanhola aqui que está dando aula de flamenco. E eu, bom, nem sei o que é, né? Aí vou ver a aula. E fui, era Ana Esmeralda. Sim. E aí foi o meu primeiro contato com o Flamengo. E comecei a fazer aula com ela, mas assim, não era uma coisa que encaixava muito. Até que um dia eu me olhei no espelho, ela me emprestou uma saia, e eu me olhei no espelho e falei: ah, eu acho que tem alguma coisa aqui. Aí começou, né? Você sabe como começa, e foi muito, e assim, muito, foi evoluindo essa coisa dentro de mim. Eu fui querendo mais, eu fui ficando muito próxima da Ana, eu era a assistente dela, estava ali o dia inteiro com ela. O que a gente tinha de flamenco fora fazer aula com ela?
Assistimos, foi a época que tinha surgiu Bodas de Sangue, depois Carmen. Então, aí começou a ver, opa, flamenco é um pouco mais forte até do que a gente pensa. Até chegar, eu fiquei 2 anos com a Ana, dancei com ela, até chegar um momento que eu queria mais, queria outras coisas. Aí falei com ela que eu ia sair, que eu queria fazer meu trabalho. É sempre aquela coisa triste, né? É. Ficou chateada. Mas eu acho que eu fui bem. Eu tentei ser o máximo correta com ela, explicando que eu ia sair, porque eu ia sair. E comecei a. Eu tinha chamado a Marina, na verdade, para assistir um ensaio da gente. Só um minutinho, eu estou numa live, por favor, fecha a porta. Desculpa, tá? Nada. Eu tinha chamado a Marina para assistir um ensaio na Ana e ver como é que estava funcionando aquela coisa. Tá, assistiu, conversamos sobre aquilo e a gente passou uns dias, começou essa história de querer montar um grupo. Saímos da Ana, eu e mais quase todas as pessoas. Aí a Marina veio junto, mas a gente não conseguia dominar aquela situação, porque todo mundo achava que podia tudo e que todo mundo mandava. Sentamos, conversamos, eu e a Marina, tá bom, vamos acabar com isso, acaba esse grupo e começa um grupo novo. Aí fizemos uma reunião com o pessoal, gente, acabou o grupo, não tinha nem nome. Nós vamos montar um grupo e vai ter regras assim, assim, assado, e vai ser assim que vai funcionar. Quem quiser ficar, fica. E aí, acho que um monte de gente foi embora, ficaram algumas pessoas, mas aquilo não desenvolvia muito. Eu não consigo lembrar muito essa transição desse pedacinho para a gente resolver fazer uma audição. Fizemos uma audição e escolhemos todas as bailarinas que nunca tinham visto flamenco na vida. Que tinha assim, uma tinha feito um pouco de aula com alguém, a outra, mas ninguém sabia dançar. Porque todas que sabiam dançar vinham com muitos vícios, porque tinha uma coisa. Só um minutinho. Quanto tempo mais ele demora? Pode Quer jantar. esperar? Eu falei, Não, vai mas tocar. eu tô no meio de uma Sim, sim. Não, não vai esperar. Não. Ai, quero que eu vá jantar, não vou. Deixa eu ver, nem sei onde eu parei. Tinham meninas que nunca tinham dançado e que Sim, vocês tinham começado do zero. se a gente pegasse as que já dançavam, vinham com muitos trejeitos e jeitos que não era aquilo que eu via que era flamenco. Então, tudo foi começado praticamente do zero. Ou alguém que tinha vindo da Ana, que tinha já uma base parecida com aquilo que eu acreditava. E aí comecei a ir para a Espanha, e nesse primeiro ano, a gente começou em outubro, acho que setembro, outubro, já fizemos uma apresentação num festival e a gente resolveu que não era muito bom participar de festival. Em junho do ano seguinte, de novo, a gente teve certeza que festival não era a nossa praia, a gente ia focar mesmo nessa questão de teatro, não que a gente não dançasse em bar, restaurante, hotel, o que aparecesse na rua, em cima de caminhão, tudo a gente dançou. Mas o objetivo era o palco, teatro. E eu convidei a Morita, acho que você deve saber, né? A argentina que mora em Curitiba, para ela coreografar. Nesse primeiro ano, ela era coreógrafa do Tarantos e, a gente foi levando assim. Depois aí eu já comecei a ir para a Espanha, porque estava todo mundo engatinhando, né? Eu também não sabia nada de flamenco. Aí comecei a ir todo ano para a Espanha, ficava 2, 3 meses e a gente. Eu ficava 7 horas fazendo aula e alugava um estúdio naquela escola imunda que era Amor de Deus, né? Era um subterrâneo lá, um porão, e muito sujo.
Mas eu ficava lá dentro daquela escola o dia inteiro fazendo aula, de Eu, noite, quando né? eu fui, eu não acho que não foi nessa, não. Na que eu fui tinha várias salas já. Não é Então, atual, mas era anterior a essa não, atual. a Amor de Deus, que era na Calle Amor de Deus Pelo amor de mesmo, Deus, ela isso. tinha 14 salas, mas Isso, era muito insalubre, sim. porque eu sempre ia no inverno, as janelas ficavam fechadas, não Aham. podia abrir. Eu lembro que na aula do Ciro, era uma sala bem, assim, não é que era tão apertada, é que era muita gente na aula, e aí ia aquele vapor dos corpos, ia suando o espelho, as meninas iam lá com a saia, limpavam o espelho. E os guitarristas fumando, e o professor. Nossa, isso era o que mais me agoniava, sabia, Ângela? Aquele mundo, você É, saía da sala, é aquele bueiro ali, todo mundo é. fumando. E Nossa, as chinesas, para parecerem flamengo, também iam entrando isso. na sala de aula fumando. E eu saio daqui, é assim. Mas eu fiz muita aula. No começo, eu fiz muita aula com a Maria Madalena. O primeiro ano, eu fazia 5 horas de aula por dia só com a Maria Madalena. Nossa, Fazia 2 de técnica, uma de coreografia, uma de braços, técnica de pé, técnica de braços, giros e coreografia. Eram 5 aulas, 2 de técnica. Então, e fazia aula com o Ciro e com outro que chamava Rosselli também. Então, eram minhas 7 horas de aula por dia. Foi muita dedicação, muito. Aí que todo dor de ano cabeça voltava. mesmo, né? E vinha para o Brasil carregada de livro e de tecidos e castanhola para todo mundo e abanico para todo mundo e sombreiro, porque o figurino era meu. Eu não, isso era uma coisa que eu achava fundamental, porque se cada uma tivesse seu figurino, a pessoa por qualquer motivo fosse embora, ia me deixar um buraco, né? Então eu não é que eu não me importava, era chato quando saía alguém, mas continuava ali. A coreografia estava ali e o figurino também. Então, Isso. aí sempre tinha que trabalhar outra pessoa e colocar. Mas foram anos, né? Eu fui 9 anos seguidos para a Espanha. Mesmo quando acabou o Tarantos, eu ainda continuei indo e fazendo aula. Mas foi uma luta muito grande para fazer essa transformação do que as pessoas tinham na cabeça, o que era o flamenco, e o flamenco que a gente podia apresentar no Brasil, né? Com o maior respeito, trazia as coisas de lá, tentando não ter nenhum maneirismo pelo meio, não deturpar nada. E uma coisa que eu sempre pensava e procurava muito era, o primeiro dia eu não fazia aula, segundo também não, eu fazia aula de todas as pessoas, via o que era, quem eu gostava mais de coreografia, as pessoas que estavam na aula, se tinha gente boa também, porque quando tem gente muito ruim do meu lado, eu sou capaz de absorver alguma coisa do que está acontecendo do lado, e principalmente eu pensava nas coreografias que seriam possíveis serem dançadas aqui, entendeu? Porque a gente não tinha músicos, né? Vinha toca isso, toca não sei o que lázinho, aí a Marina sempre ajudando, ia lá, pegava o guitarrista, o que você toca? Eu toco 2 músicas do Paco de Lucia, uma guajira e um não sei o que lá, não lembro, nem era uma guajira. Aí a Marina sentava lá com a criatura, e esse menino, por exemplo, ficou muito bom guitarrista, ele tocava muito bem. Ele não fez a opção de ficar na música e foi trabalhar em outra coisa depois. Mas era sempre uma luta, né? Não tinha guitarrista, aí vinha alguém, não cantava. Aí a Helena vem cantar, aí vai a Helena aprender a cantar flamenco. Naquele tempo, não existia nas aulas na Espanha ninguém que se falasse de ritmo, palmas, olha o compasso, não. O cantor cantava, o guitarrista tocava e a professora ia lá, mostrava o passo e você dançasse. Aula de bata de cola nunca, nem existia. Eu nunca vi no tempo que eu fui.
lá na Amor de Deus. Não tinha ninguém que desse uma aula de bata de cola. Então, foi uma luta bem Eu sei, forte. eu passei muito isso aqui na Bahia, né? Porque também fui a primeira escola, apesar de já tinha outras escolas que eram mais do Clube Espanhol, do Cabaleiro, já existiam outras. Mas assim, eu terminei sendo pioneira na forma de trazer música ao vivo, de tentar, de Sim, cantor, da gente tentar treinar esses guitarristas, trazer o Fernando Della Rua, trouxe o Miguel, que era o marido da Georgia. Lembra da Georgia? Não tenho sim. notícia dela, não sei se ela ainda está em Sevilha, ela morava lá, tive com ela Eu quando eu acho fui que para a Bienal. acho que ela mora na Espanha, mas não tem mais nada a ver com flamenco, né? Não sei, mas Não, na não. época, É, o Miguel mas o casou com Miguel outra tocava no pessoa. Sim, o Miguel casou com outra pessoa, tem filhos, tudo, mora perto de Sevilha e tem uma penha Ah, flamenca. é? Ele é super flamenco, né? É, Mas super. a Geórgia não, a Geórgia acho que entrou para a área de corpo, pilates, eu não sei exatamente o que é, mas alguma Ah, coisa assim. pois é. Então, aí eu estava sempre trazendo, eu trouxe o Tito, trouxe o Yuri Caives, trouxe tanta gente daí de São Paulo, porque São Paulo era referência para gente aqui, né? Sim, São sim, Paulo sim. ia muito. Eu lembro que quando eu ia comprar um CD de flamenco, eu ia num shopping que nem lembra onde era, na seção de importada, era uma coisa caríssima para a gente Não comprar, era tinha muito nada. caro, não tinha. Hoje em dia Quando eu fui, você ia pra, clica e já tem o que você quiser. Você assiste tudo na TV, todas é, na TV, na internet, música, dança, guitarra, tem tudo pronto. Se quiser fazer coreografia, quiser copiar também, né? Tá tudo ali. Naquele tempo, o que que a gente tinha? Nada, nada. Quando tinha uma nada, a fila gente tinha que de garimpar vídeo, mesmo. assistia aquela coreografia 100 vezes, ficava lá babando, e música também, né? Fita cassete, eu comprava, trazia aquele monte de fita cassete. Aí depois começou a CD, ter CD, tudo, mas no começo era só fita cassete o aparelhinho, né? Eu não É. lembro, chama cassete também? Não. Olha, eu sei que também, até para a gente gravar a aula, quando a gente ia para lá para gravar a aula, não podia gravar. Você lembra Não disso, Ângela? tinha Não podia nada. gravar, não é? Gravava Era escondido com escondido. o gravadorzinho, o cassete. E aí ficava depois ouvindo aquele barulhinho, aquele monte de barulho. E uma vez eu consegui gravar no chão, deixei minha filmadora no chão e eu gravei os pés de uma coreografia. Que para mim aquela coreografia eu não entendia, foi o primeiro ano. Elas iam para lá, eu ia para cá, elas iam, eu subia, totalmente desentendida do que eu estava fazendo naquele lugar, né? Mas não tinha nada. Eu lembro que eu gravei um espetáculo no Rio de Janeiro como que ela chamava? Ah, não sei, veio da Espanha também. Fomos eu e a Marina, pegamos uma ponte aérea e a gente foi até o Rio e eu gravei esse espetáculo, umas frações, e a minha bateria não deu para ir até o final e eu tinha os pedacinhos, ficava todo mundo lá babando com aquilo. Mas não tinha nada. Pois Hoje em é, dia, para a gente era muito difícil, gente. E as filmadoras, para você tinha que pagar, os professores não deixavam você filmar nada, você não podia não, fazer não. nada. Eu vinha quando eu ia para a Espanha, não fui tantas vezes quanto você, mas assim, eu fui algumas vezes. Não, para você trazer, eu trazia abanico, eu trazia sapato, eu trazia CD, eu trazia. Hoje isso seria impossível, porque do jeito que estão cobrando para a gente carregar É, qualquer coisa, Eu seria cheguei a impossível. eu cheguei a trazer uma vez 75 quilos de excesso de bagagem. Eu tive um apoio da Varig. Eu conheci um cara da Varig, da alta cúpula da Varig, e ele me deixou trazer. Eu estava com 75 quilos de excesso, e que eu não paguei, né? Porque eu estava nessa de apoio. Mas eu trazia muita coisa, muita coisa. Nossa, Eu era uma também, assim. loucura. E outra coisa, o sistema de VHS
era Power Me, se eu não me engano, lá, e aqui era VHS. Então, Eu, tinha que transcodificar as fitas sim, pra gente, porque às vezes você não achava eu, lá em VHS, é, tinha que transcodificar a fita. Era assim, sim, a gente lutou muito para lutou fazer muito, flamenco. Hoje está tudo muito muito. mais fácil, Isso muito aí, é mais só fácil. que você vê o que você quiser. Hoje eu vi uma aula do Nacional de Espanha, que eles, sei lá, tinha 30 bailarinos, e a coreógrafa passando uma soleá por A buleria. Belém, né? É Nossa, eu bem vi também, mas nem lindo, terminei. né? É. Lindo. E assim, o que é isso? A gente não tinha jamais uma chance de ver uma coisa dessa. Jamais. Eu corria atrás do Balé Nacional de Espanha no teatro lá, que era meu sonho de. A minha viagem total era o Balé Nacional de Espanha. Mas foi um tempo. As pessoas hoje dançam, não tem noção do que aconteceu naquele tempo. Exato. Noção, nem noção. Não tem, Foi uma não. luta muito forte contra, porque tinha uma tendência balançou a saia, pôs uma flor no cabelo, Não é? tá dançando flamenco. Eu vi na Veja uma vez uma pessoa que escreveu: flamenco é muito fácil, um decote, uma flor no cabelo, oi. Então, Nossa, foi mesmo? Gente, que loucura. O pior é que muita gente pensa isso, né? A gente vê assim, sim, e hoje eu vi a Belém falando exatamente na companhia, né, do Balé Nacional, e eles estavam sapateando e de repente acabaram de fazer aquela tábua toda de pés, aí ela depois assim, não é flamenco aí, né? Você é flamenco quando você faz isso, e ela caminha e vai para é, frente. Aqui é flamenco. Isso e aqui é quando flamenco. ela fala não mexe mão, só dá a intenção, né? Então, então é um outro lugar que é Nunca difícil. você ouviu isso, nem lá numa aula na Espanha, É. nada, nada, nada. Era joga coreografia, tome aprender. Aprendeu, aprendeu, não aprendeu, problema seu. A primeira pessoa que me deixou, a única pessoa que me deixou gravar, isso deve ter sido em 91, a Carmela Greco. Porque eu Eu fiz cheguei, aula com ela assim, também. né, eu cheguei a falar para alguns professores, eu pago uma aula particular, você me deixa eu gravar. Parecia que era aquelas coisas assim que você ia roubar a alma, tipo, É, no Focus, você tirar uma foto, você vai roubar a alma da pessoa. Era, nossa, a resposta era, oi, o que está acontecendo, né? Então, é. a E gente Maria sofreu, né? Madalena, para você fazer a aula, eu lembro, tinha todo mundo, ela recebia o dinheiro ali e ela só começava quando todo mundo pagava, mesmo que atrasasse, não tinha conta, É, terminava na hora certa e tinha mais. Perguntava a você, eu mesmo passei a primeira vez, eu passei 45 dias lá e aí eu lembro de chegar gente na sala, estrangeiros que vinham de todo lugar do mundo, né, fazer aula. Aí perguntava, quanto tempo você vai passar aqui? Eu lembro de uma menina que falou, vou passar uma semana. Então fique aí. É como se é, ela dissesse, ó, não vou poder fazer muito por você, você pega o que der para fazer, fica aí no né? cantinho, olha, né? É isso Então, assim, mesmo. era muito doido, assim, mas assim, a gente ficava. Eu lembro que a gente acabava de fazer aula, eu também fazia com o Timo Lozano, né? O Eu Timo nunca fiz Lozano, com. eu fiz bolerias, eu fiz com Carmela Grego, com Angela Granado, com Maria Madalena, eu fiz com José Gavan, Uhum. fiz na, No na, na meu escola tempo, dele. então, no meu tempo já não tinha ainda essas pessoas. Era Ciro, Tomás de Madrid, Carmela Greco, a Carmen Cortez. A aula dela era maravilhosa. Eu fiz com a Rafaela também na Bienal, com a Tá, então, Rafaela. esse pessoal não Com passava. Mertes, Esmeralda também com Mertes, eu fiz também com Então, ela. eu nunca gostei, assim, não Eu batia não no gosto meu dela não, nível viu? Eu não dela. gostei, eu preferi, eu É, troquei inclusive de aula é, com ela. Não aham, gostei, eu disse, olha, pedi na Bienal que eu porque não trocasse tem, de classe, eu não gostei é um dela. É, o biotipo dela é muito diferente no flamenco. Eu nunca gostei muito. Também não, Então, na época eu não conhecia, me inscrevi, mas não conhecia, então, entendi. Você não podia assistir e para poder tinha que se inscrever. não, porque eu fui inscrita já do Brasil para lá. Eu fui com a Entendi. inscrição, como eu não conhecia, ela tinha nome, mas assim, eu não conhecia o trabalho dela, não é como hoje que a Tá. gente consegue ver antes. Você Aí vê, quando né? cheguei lá, achei ela tão assim, eu falei, não, eu pedi, por favor, Uhum. troque.
Uhum. Troquei Aí, me de troca classe. que aqui tá dando, né? É, não gostei. É. Mas, O, enfim, é, o é Tace isso. A tem. gente passou por muitas coisas para conseguir conquistar um mínimo de flamenco. Coisa que hoje as pessoas às vezes não conseguem entender o que Então, às era, foi vezes, para a gente chegar aqui. muito difícil. Às vezes dava o meu tempo de ficar. A primeira vez eu fui em final de dezembro, eu voltei em final de fevereiro, e cada ano eu ficava um tempo, um mês e meio, 2 meses. O primeiro ano que eu fui, ainda era a secretária do Amor de Deus, ainda era Maria. Sabe do filme Carmen? Que ela Sim, chega e fala: Maria, Maria, tênis uma classe para mim? Era ainda essa Maria que era secretária, em 87. Então, é bem antigo, né? Bem antigo. A Maria, depois de uns 2 anos, ela já não estava mais lá. ah, mas Ah, é mas isso. Mas bom, assim, eu, foi uma mas, luta boa. E é. teve um resultado, né? Teve um resultado. E Você como vai eu também vendo. tinha formação, eu tinha formação da escola de dança, eu fui para lá depois que eu me formei em dança, então a gente termina tendo também uma leitura diferenciada, né, nesse Uhum, sentido, uhum. né? A gente tenta buscar, eu mesmo não consigo dar uma aula, botou sapato e vai não, eu não consigo, eu tenho que ter essa consciência corporal, sabe, trabalhar essa questão toda para depois a gente entrar nesse contexto. Porque é muito louco, assim, eu vejo por um outro lugar. Agora, o Flamengo tem uma coisa, assim, que quando ele te pega. Você, né? É impressionante. Flamengo, eu acho que é uma questão de filosofia mesmo, de vida, de... Então, eu já não, eu já até questiono isso agora, porque para mim foi muito intenso, muito intenso, muito intenso. Só que chegou um momento que eu falei, chega, e eu parei. E tem uma Mas você... tranquilidade total que eu olho, assisto, gosto, mas não. Às vezes as pessoas mais falam, você não tem vontade? Às vezes eu vou assistir algum espetáculo, encontro as pessoas conhecidas, mas você não tem vontade de estar. Não, nada. É uma. Virou uma. Meu coração ficou em paz, parece que eu tinha uma missão, eu cumpri e acabou. Eu fechei, eu não falava mais em flamenco, eu não, sempre as pessoas me cobrando, posta suas fotos, posta foto. E eu falava, que posta foto, eu vou postar foto, coisa nenhuma. Só que a partir da live, eu assumi fazer uma live com a Débora, e aí eu falei, bom, eu tive que rever muita coisa, falei, eu abri o baú, então agora eu vou postar minhas fotos. Então eu postei algumas, vou postar mais algumas e vou fechar e vou voltar a ver o Flamengo. E é com esses olhos que eu vejo o Flamengo. Admiro, respeito, mas eu não consigo, não tenho vontade mais. Pois é, Fico mas feliz. aconteceu isso comigo quando eu fechei a escola, o Centro Flamengo, antes, que era no Canela, e no final de 2010 eu fechei. E aí aquilo, como que aquilo fechou. Não, não que eu não gostasse, não pensasse em voltar, mas aquilo havia uma necessidade. Eu lembro que quando eu tinha trazido o Miguel Alonso para aqui, para Salvador também, a primeira vez que ele veio, eu que trouxe, ele dançou comigo no espetáculo e tudo. E no ano que eu fechei a escola, ele veio para Salvador, veio dar um curso na escola de Zelinha e tal. E aí eu tava naquela fase, aí eu lembro que Pita falou assim, Rita, vá, faça, porque você não vai, você tem. A dança é tão importante para você, mas eu não queria estar correndo atrás de coreografia, eu não queria estar querendo fazer não sei o quê, eu nunca corri atrás de coreografia, eu gosto de coreografar, eu adoro. Eu quero ver aqueles passos, eu quero assimilar e botar do meu jeito e tal. E aí eu fui, não, o Rafa, e como ele tinha algo muito assim, eu gosto de Miguel, assim, ele tem uma coisa assim de alma, e aquilo assim me encantava. Aí eu disse, sabe uma coisa, eu vou tentar fazer a aula, mas para poder, sabe, já estava 2 anos que não estava, eu vou lá fazer. Quando eu cheguei lá para fazer a aula, eu só queria fazer a aula. E eu sabia que ele não era aquela pessoa só aquela parte assim, ele tinha muita alma. Aí eu disse, eu vou lá fazer. Quando eu cheguei lá, eles mudaram o sistema da aula e iam fazer uma dança para apresentar no espetáculo e queria que todos os professores dançassem.
Aí eu abracei Rafael, fiz uma aula, depois de como meu querido, eu tô assim, eu vim aqui porque eu queria fazer aula, não queria. Então assim, eu vou lá ver vocês, mas assim, meu coração não, eu não quero ir em busca disso. Eu também fui ao teatro, adorei estar ali na plateia assistindo. Meu coração tranquilo. Adorei estar ali na plateia, vendo aquilo acontecer. Em nenhum momento senti vontade de estar ali. Então eu entendo isso, né? Só que é tão engraçado que eu tinha ido a uma iridologista, né, muito boa aqui, maravilhosa. E ela um dia disse assim para mim, falou: Rita, a dança não saiu de você. Você vai voltar. E voltou, E né? foi mesmo, né? Anos depois estou eu aqui de novo no flamenco. Assim, eu gosto muito do flamenco. Gosto muito mesmo. Mas é esse negócio, ele aconteceu. Eu fiquei muito na área musical, fiz muita produção na área musical. Mas agora estou de novo. E assim, eu gosto dessa coisa do despertar, do movimento, trazer esse lugar da dança, da liberdade do seu corpo, de assumir esse feminino dentro da dança, trazer isso para as meninas, né? Trazer um pouco disso, né? O flamenco é uma dança que ela desperta várias coisas que são interessantes, inclusive para o momento atual. Dentro desse contexto, desses elementos todos que ela traz, e eu acho de empoderamento, eu acho muito forte para o feminino, porque é um feminino empoderado, mas ele não deixa de ser feminino, ele não é feminista no sentido, sabe? Mas ele é o feminino que sabe se colocar quando precisa, sabe ser doce quando precisa, sabe ser dinâmico, A sabe? força e a Sabe ser... doçura, né? Então, ele tem todos esses elementos que, quando você traz isso de forma consciente, você pode trabalhar vários aspectos da sua personalidade mesmo, do seu ser humano, sabe? Então, isso para mim é bem interessante, sim. Então, assim, Que que legal bom. você voltar. Que bom. Bom você ter voltado. Legal. Se encaixar É. de novo, né? Pois é, e aí termina resgatando, porque eu te encontrei por acaso, exatamente. Você estava assistindo uma live lá no E quando, Raiz. e quando você falou alguma coisa, eu achei que era. Aí só me veio o Rafael. Eu falei, Rafael, você falou, a Rita. Eu, Rita, que veio E assim, aí, né? porque falaram de Ângela, aí perguntei se era você. Aí disseram, não, aí você estava, aí, aí você Eu estava falou. assistindo, né? Não foi na minha, Estava foi um. assistindo, você estava assistindo. Então é Aham. isso, então acho que o bacana é esse encontro. Tenho gostado muito de falar com a Marina e com a Helena. A gente trocou várias figurinhas, assim, muito legais, assim. E eu acho que é um papel bacana. O Brasil está vivendo um momento muito efervescente do Flamengo e muito Sim, promissor. E eu acho que tudo isso chega aí porque tiveram pessoas, principalmente São Paulo, que sempre foi a meca no Brasil, nesse sentido, sim, né? sim. Claro que tem Rio, tem BH, tem Rio Grande, tem Porto Alegre, Mas no tem começo acho que o São Paulo era mais forte, né? No Rio tinha Mabel, tudo, mas São Paulo tinha mais, acho que mais gente lá antes de mim, né? O pessoal que veio mesmo da Espanha, os imigrantes, né? Então tinha uma coisa tinha mais gente, estava se formando mais rapidamente do que o E nessas Brasil. lives do Raiz foi muito interessante que aí comecei a lembrar de tanta gente que eu trouxe, o Rosé. Aí lembrei, pô, foi tanta gente, foi o Yuri, o Tito Gonzalez, que eu nem nunca mais ouvi falar. O Mário eu trouxe outras vezes. A Então, Lola depois eu trouxe de novo, ela ficou louca pela Bahia, tá, com né? certeza. Trouxe o Fábio, trouxe tanta gente que eu trouxe para cá, sabe? Para Salvador. Trouxe um menino do Rio Grande do Sul que dançou comigo. Acho que ele é o padrasto de Pedro do Tablau, o Robson. Cris, O te amo Robson também, trouxe. Uhum. Então foi Cris. tanta gente que a gente se virou para trazer, para fazer assim, tanto masterclass. Yara e Fernando, nossa, trouxe muitas Muitas vezes aulas. o Fernando. Fernando, muitos dos meninos de Flamengo aqui em Salvador, Fernando é o pai deles todos no sentido É da incrível, né? formação, nesse sentido, Legal, muito né? legal.
Então, Legal. assim, a gente lutou muito para fazer isso acontecer, né? Hoje as coisas estão em outro ponto, mas a gente fez muito para que isso acontecesse. Pô, que Eu quero legal. agradecer muito, muito, muito que você apareceu, que a gente Caiu, pôde bater esse uma vez, papo. caiu duas vezes na primeira parte. A internet aqui caiu duas vezes, aí tá, durou, É, conseguiu. é porque as coisas acontecem, eu sou muito de boa, assim, as coisas acontecem quando tem que acontecer, e a gente vai, e a vida vai levando, e a gente vai surfando, né? Eu acho que tem isso, é Sim, é só ficar importante ir leve, deixa surfando. a vida te levar, né? Sem ser aquela coisa do comodismo, né? Sim, Mas com assim, certeza. não resistir quando algo Isso, não é está na fluindo, leveza, né? Sim. né? E com leveza, porque se tinha alguma coisa que não era, daqui a pouco aquilo volta e as coisas começam a acontecer. Então, assim, agradeço muito, quero saber se as meninas querem entrar ainda para falar alguma coisa, a gente ainda tem um tempinho. Se quiser entrar para a gente conversar ainda ou fazer alguma coisa, foi ótimo, porque a Helena terminou cantando um pouquinho, Ah, né? então, que delícia, né? Tão bom. Né? É. E é muito Ah, bom. Eu então, tô querendo. a Helena comentou do figurino, né? Era outra coisa que tinha meio que lutar contra o que era a imagem do figurino flamenco e o que a gente ia introduzindo. E teve uma. Eu fazia questão mesmo que o meu figurino fosse impecável. As meninas, a maquiagem, a Marina trabalhava muito essa questão da maquiagem, e tinha um padrão na maquiagem no palco. Aí as pessoas perguntavam se éramos irmãs, porque ficava tão era muito quadradinha, né? E teve uma vez que a gente foi para dançar em Curitiba, no Guaíra, que a Morita convidou a gente. O Ramires E entrando aí, ó. terminou o espetáculo, nosso camarim encheu de gente. Acho que Curitiba inteira entrou dentro do nosso camarim, que as pessoas queriam pegar. Que é isso? Que é esse vestido? A flor era do mesmo tecido. Ah, tudo cheio das frescuras, né? E, e era bonito. Tudo era bonito. Eu também revolucionei no figurino aqui em Salvador, porque meu figurino não tinha nada daquela coisa tradicional. Eu acho bonito, a gente tem momentos que é preciso estar ali. Mas Sim, como sempre gostei de trazer essa linguagem teatral também, então eu tinha um roteiro que não era colar coreografias, mas ela ia dizendo uma sim, história, ia falando sobre algo. Então, o figurino tinha que estar condizente com esse diálogo. Então, sim. assim, eu sempre gostei de fazer isso. Então, eu revolucionei muito isso também no figurino aqui, porque quem é? Miriam. Miriam foi ótimo. Então, podemos nos despedir aqui. Ah, certo. Então, assim, então é isso. Eu acho que isso é essa coerência das coisas, né? Eu sempre trouxe muita poesia também, sabe? Textos. Então, eu acho que essa união das artes dentro do o Flamengo Uhum. pede isso e ele assimila muito bem isso tudo, né? Sim, porque você sai do gueto e vai para o palco, aí você tem que elaborar, né? Deixa de ser. Você não é flamenca, você está sendo flamenca naquele momento, e ali tem toda uma elaboração técnica, teatral, de iluminação, de produção, de direção, que é diferente, né? De a coisa E de eu raiz. lembro E eu lembro quando o Rafael dançou, porque a gente combinou, olha, então faz assim, eu tinha mais experiência com produção e o Rafael não tinha experiência nenhuma. E ele queria muito dançar. Eu falei, você dança, a gente fez produção junta. Foi muito Uhum. engraçado porque a gente fez uns big hands para botar na rua e era proibido. Mas o pessoal usava muito, mas assim, o pessoal não deixava. Então os pais deles faziam aqueles panelões daquelas colas feitas em casa e a gente ia tipo, meia-noite pra Colava, rua, colava tudo, e saia plantando, correndo se né? a polícia viesse. Não sei se na Foi Bahia. incrível. A gente fez muita coisa. A gente ia pro shopping, a gente vendia tudo, a gente produzia, a gente ia atrás de tudo. É. Era dias e dias para conseguir esses patrocínios, esses apoios. Mas a gente lutou muito. E como a faculdade estava em greve, então a gente foi de cara. Uhum.
assim, era dia e noite para talhando, para trazer vocês, mas foi muito legal. Eu Ah, gostei muito. Eu acho que a gente começou essa questão da produção com o pé direito, né? deu tudo certo, né? Foi muito bom. Porque tudo funcionou, né? Funcionou. Foi muito É, bom. é difícil, mas assim, no final a gente fica feliz, né? Que Sim, tudo deu eu certo. gosto muito da parte da produção. Eu vou te falar, sinceramente, mais do que dançar, eu gosto de fazer produção. Eu amo É. a parte de produção, eu acho uma delícia. E vai pesquisar, e faz aqui, vai ali, procura uma coisa. Eu sempre gostei muito disso. Isso eu tenho mais saudade, isso eu tenho saudade. Não de dançar, mas da parte Ah. de produção eu tenho comichãozinho com a produção. Eu saí agora um pouquinho mais mas assim, ela não sai da gente. Quando a gente está acostumado, eu tanto fiz muita produção, como o lado da professora, da dançarina, da não sei o quê, e da produtora. E a gente com dança, a gente termina assobiando e chupando cano ao mesmo tempo, né? Porque a gente se Sim, mete em sim. tudo, faz tudo. A gente não tem eu pelo menos não tinha esse poder financeiro todo para você pagar 10 mil pessoas para fazer tudo. Você termina arregaçando a manga e fazendo. Sim. Então, não tem jeito. Então, a gente não consegue se separar. Eu era casada com, assim, com um músico, e ele era músico de grandes bandas, assim, né? E aí, quando eu ia pro show, eu estava ali analisando a luz, o palco, como tá. Ele, Rita, pelo amor de Deus, assiste. Não tem como não ver o que tá rolando. A gente não consegue não ver, né? Isso é Era muito. inerente, não tem jeito. Quando você tem essa coisa desse dom e essa gana com a produção, é muito difícil você olhar uma coisa e não palpitar. Às vezes eu estou em lugar que não tem nada a ver com a coisa, eu vou dar palpite, não tem jeito. É. Eu estou longe de tudo, mas eventualmente, às vezes, calha de ter uma coisinha ou outra. Ai, posso dar um palpite? Eu não resisto. A língua fica coçando, né, pra gente falar. É incrível, é isso mesmo. Ô, Ângela, eu quero te agradecer muito e desculpa aí, eu te chamei, você estava aí, sua família esperando Imagina. você para jantar. Não, não tem. Eu tinha falado que eu não ia jantar. Eu já tinha feito a minha, um aperitivo antes. Eu não estava afim de jantar mesmo. Mas de qualquer jeito, eles sabiam que eu tinha. Mas aí fica todo mundo. Aí resolveram que vão me esperar. Não sei se me esperar, mas tudo Esperaram bem. depois de tanto tempo. Não. Mas assim, foi um grande prazer ter recebido você aqui, recebido a Marina, recebido a Helena. Assim, gostei muito de fazer esse retorno, né? Fazer esse contato. Quero agradecer a todo mundo que apareceu aqui na live, que eu sei que muita gente vai assistir depois. Hoje é um dia super lotado de live, mas é um dia que para mim é o melhor dia para poder fazer. E muita gente pergunta: vai estar gravado? Vai estar gravado, vai ficar na minha. Vou, no IGTV, vou botar também no YouTube, no meu canal, e vou botar no Facebook. Então, vai estar em todas as plataformas. Aí as pessoas que não puderam assistir hoje vão poder assistir depois, né? Em todas elas. E espero que a gente possa se bater por aí, né? Com certeza, um dia desses, quem sabe, né? Foi Quem muito bom. sabe? Agradeço, porque são lembranças e são histórias que fizeram parte dessa evolução do flamenco, né? Eu acho que a gente fez um trabalho forte e deixou sementes boas. Com Então foi isso. certeza. Com certeza. Então, Obrigada. a semana que vem eu vou fazer uma live com Meire Tainá, que é uma aluna minha, que é escritora e ganhou o prêmio de literatura. Então, ela vai falar sobre esse resgate da ancestralidade dela. Um livro lindo, vai ser lançado pela Amazon agora, Tá. dia 30, e a nossa live vai ser dia 31. Então, assim, a gente vai estar aqui sexta-feira que vem falando sobre isso. Gente, muito obrigada de todo o coração por esse momento, por essa revisão com essas lembranças, esse baú que abrimos hoje para É, partilhar com o público sobre isso, sobre as nossas histórias. Muito sim. obrigada, Angela. Bom, Gratidão. obrigada a você, Rita. Beijo, Obrigada. Helena. Beijo. Beijo, Marina. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui hoje. Obrigado. Bom final de semana para todos. Obrigada para você também, Rita. Tchau. Tchau.
Boa noite, pessoal. Gratidão a todos. Beijo, beijo, beijo para todos vocês.